Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Aqui é a pastora Rosiane. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações. E hoje eu quero falar com você de um tema antigo e atual. O tema mais atual do momento que todos nós cristãos, nós buscamos e queremos saber e ser cheio do Espírito Santo. Aquela pessoa que transborda, aquela pessoa que ninguém fala, mas vê o Espírito Santo na vida dela. Uma pessoa que é cheia. Só de olhar as pessoas sabem que ela está cheia do Espírito Santo, porque ela tem discernimento, porque ela fala diferente, se porta diferente. Eu quero ler para você em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, que vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então todos que esperaram a vinda, o selamento, o batismo com o Espírito Santo, foram cheios. Não foi só metade, não foi só maioria, não, foram todos que estavam esperando, orando, buscando e pedindo. Primeiro passo, se você quer, você precisa pedir. A Bíblia diz: todo que pede recebe, e todo que busca encontra. Então você vai receber aquilo que você está pedindo. Começa a pedir para Deus: Deus, eu quero ser cheio, envia o Espírito Santo sobre a minha vida. Lembrando que o Espírito Santo, ele está na terra, porque em João 14 Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei e ele enviará outro. Ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o primeiro passo é você começar a pedir. Começa a pedir, começa a colocar diante do Senhor: eu quero ser cheio da tua presença, eu quero falar em outras línguas, a língua que o Espírito Santo vai te dar. Cada um fala de um tipo, cada um manifesta uma língua, não é todas as línguas iguais. Quando você analisa dentro do templo, ou numa rede social, ou um parente, ou a sua mãe falando, ou o seu irmão, ou o seu pastor, cada um fala um dialeto, cada um fala uma língua. Então não queira falar igual de alguém, peça para Deus, para o Espírito Santo te encher, te selar e você falar a língua que o céu vai te conceder, a divisão. Então cada um falava em uma língua. Glória a Deus. E o segundo passo é você começar a se esvaziar. Nós podemos encher aquilo que está vazio. Então começa a se esvaziar de coisas, começa a se abster de algumas coisas, faça um jejum, começa a se esvaziar. Coloca diante do Senhor essa petição para você ser cheio. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Houve um impacto sobre a vida do povo de Deus. Você quer ser impactado pela presença de Deus? Começa a se esvaziar para você ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse que nós seríamos cheios do Espírito Santo e do fogo. O fogo, ele purifica. Louvado é o nome do Senhor. Então começa a se esvaziar, libera perdão para quem tiver que liberar, seja cheio. E não é sobre você sentir, é sobre você pedir. Esse povo estava com a morte de Jesus, estavam desesperados, muitos já tinham saído, mas eles perseveraram esperando a promessa. Então a promessa é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Na minha experiência, no meu batismo, desde muito nova, uma igreja que eu frequentei, uma ou outra, eu achava que eu só seria selada com o Espírito Santo se eu sentisse ele me chamando. Mas quando ali, aquele pastor ali faz o apelo, diz assim: não é sobre você sentir, é sobre você querer. Você quer? E eu disse: sim, eu quero esse batismo com o Espírito Santo. Eu vou na frente daquele púlpito onde muitas pessoas estavam ali, e eu começo a pedir para Deus que eu precisava ser cheia. Orei, pedi perdão, me esvaziei, já estava em um processo de santificação. E de repente sai de cima do altar, ninguém orou por mim, ninguém colocou a mão sobre mim, porque tem certas situações, isso é muito bom, você pode orar assim com alguém, alguém pode colocar as mãos sobre você.
Só que ali não, ninguém orou por mim. Eu comecei a orar sozinha, tinha mais pessoas. Eu comecei a dizer: Jesus, eu quero ser cheia do Espírito Santo. E a minha visão espiritual se abriu. E quando a minha visão espiritual se abriu, de cima do púlpito veio como uma mão sobre a minha cabeça. Quando aquela mão veio, aleluia, ali eu comecei a falar em outra língua. Mas não era a língua que eu falo hoje. Hoje eu já tenho mais variação de línguas. Era uma língua inicial, então isso com o tempo vai sendo modificado. Cada dia você vai sendo mais cheio do Espírito Santo. Então começa a se esvaziar, começa a pedir para o Espírito Santo o que precisa ser tirado de você para que você possa ser selado. Eu, como pastora, tenho muitas experiências de pessoas que não são seladas por falta de perdão. De pessoas que têm ali a sua vida presa a alguém. Ela não consegue ser cheia do Espírito porque ela está cheia de falta de perdão. Ela está doente espiritualmente. Então peça para que você possa se esvaziar e assim ser cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto, a sua busca tem que ser constante. Você tem que se empenhar naquilo que você quer receber. Busca que você vai encontrar. Peça e vai ser dado. Jesus não vai negar o Espírito Santo para você, sendo que quando ele morre, ele vai para o céu, ele deixa o Espírito Santo para estar conosco, o Consolador, o Ajudador. Então o Espírito Santo, ele já está sobre a sua vida. Então ele quer se apoderar de você, ele quer estar junto com você para te guiar. E Paulo, ele vai dizer assim que as línguas não é para o outro, as línguas é para a sua edificação espiritual, é para o seu crescimento. E nós, como cristãos, nós queremos crescer na presença do Senhor. Nós queremos que alguém veja o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos, muitas das vezes você está dentro da igreja e vê o irmão que acabou de chegar e ele é batizado e você está há tanto tempo, mas há uma barreira sobre a sua vida. Essa barreira é você estar cheio de alguma coisa e vazio, aleluias, de outras. Então, quando você está cheio, o Espírito Santo não pode. E todos foram cheios porque estavam vazios. Então, começa a se esvaziar. E começa também nesse terceiro passo, uma busca. Quando você precisa e você quer algo, você se dispõe. Então, comece a se dispor. Comece a orar, dizendo: eu quero ser cheio de ti, Senhor. Me ajuda nesse processo. E o Espírito Santo, ele está aqui. Ele ora com você, ele intercede, como diz na carta de Paulo aos Romanos. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então começa a orar. Quem sabe você não vai nem conseguir orar, não ter uma boa oratória. Às vezes você não consegue orar achando que não é digno. Às vezes o diabo coloca na sua cabeça: mas você nunca vai ser cheio. Mas você vai ser cheio sim, porque o Espírito Santo está na terra. Ele está aqui como a terceira pessoa da Trindade, e ele nos conduz, ele fala conosco. Então aprenda, para você ser cheio é uma luta, é uma busca, mas você é vitorioso, você vai sim alcançar, você vai falar esse idioma do céu, o dialeto que Satanás não pode decifrar. A Bíblia diz que alguém que fale é alguém que interprete. Até para interpretar, não é somente o mundo espiritual. Deus dá o dom para alguém interpretar, porque Satanás não pode interpretar o que você está falando, não, porque você está falando para com Deus. Então chegou o tempo de você ser cheio do Espírito Santo, para você falar o idioma do céu e assim falar com Deus. É o teu desejo, é uma busca. E você já desanimou, disse: Deus, eu acho que eu não consigo. Mas eu quero dizer para você que você consegue sim. Você é filho de Deus. Você é lavado, você é remido no sangue do Cordeiro. Eu tenho pessoas na minha igreja que nem batizaram nas águas, mas elas tomaram tanto posse que poderiam ser cheias do Espírito Santo, que elas foram seladas com a promessa. Antes de descer as águas, eu tenho crianças que são seladas com o Espírito Santo, porque elas me falaram: pastor, eu também quero ser cheia. Eu disse: se você quer ser cheia, vamos orar. Começa a glorificar Jesus no seu carro. Começa a glorificar Jesus no seu trabalho. Você pode ser selado nessa cadeira aí que você trabalha. Você pode ser selado no volante desse carro. Então o segredo é você não desanimar. Peça para você receber. Eles estavam esperando, estavam pedindo a descida do Espírito Santo. E todos foram cheios. Quer dizer que você faz parte do todo. Você faz parte do corpo de Cristo. E Jesus quer te encher. Deixa um joinha, compartilha com mais alguém esse vídeo. E que Deus te abençoe. E até a próxima.